O ano era 2003, você acabava de chegar em casa, ligava sua televisão de tubo na MTV e se deparava com essa cena aqui, ó. Snoop, telefone. E aí? Yo, dog, we on the way to do the video. For shizzle. Peraí, esse aí é o Snoop Dogg no Rio de Janeiro? Ele falou e aí? Não, cara, você não estava sonhando. Você estava presenciando o nascimento de um dos maiores clássicos do hip hop, em plena terra tupiniquim. Hoje eu vou te contar toda a verdade sobre a música Beautiful do Snoop Dogg. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. No dia 27 de janeiro de 2003, o Snoop Dogg, que é mais conhecido pelo seu jeito tranquilão e pelas letras no estilo gangsta, surpreendia o mundo ao lançar a música Beautiful. O videoclipe não só trazia um lado totalmente novo e desconhecido do rapper, mas também teve a honra de ser gravado na cidade mais linda do mundo, a minha cidade, o Rio de Janeiro. E sinceramente, não tinha lugar melhor para o Snoop ter escolhido gravar esse clipe. E olha que até tentaram avisar para ele que o Brasil tinha lá os seus perigos. And they said it's the #1 spot for kidnapping. And they said, what? What? Yes, they kidnap celebrities out there. What? Mas ele veio mesmo assim. Ah, e também falaram para ele não pisar nas favelas, mas ele foi. Don't go to the favelas. I said, what's the favela? E graças a isso, ele criou um clipe icônico que não só mudou para sempre a visão dele em relação ao Brasil, mas também em relação à sua própria carreira musical. Mas como foi que o Snoop Dogg veio parar aqui no Brasil? Onde foi que ele se meteu aqui no Rio de Janeiro? E quem foram os brasileiros que tiveram a honra de conhecer o tio Snoop? Para entender isso, a gente precisa voltar para o ano de 2002. Naquele ano, o Snoop Dogg tinha acabado de lançar o seu 6º álbum, Pay the Cost to Be the Boss, mas ele ainda precisava gravar um videoclipe para o principal single do disco, a música Beautiful. E sendo nativo de Long Beach, na Califórnia, o Snoop sempre foi acostumado a praia, mulheres bonitas e muito sol. Mas dessa vez, ele queria algo diferente. Ele queria gravar num lugar que ele nunca tinha estado antes. Foi aí que ele se reuniu com o diretor Chris Robinson, que é o mesmo cara que tinha gravado o clipe de P.I.M.P., diga-se de passagem, puxaram um baita baseado e tiveram uma bela discussão digna dos diálogos mais refinados de Sócrates e Platão. Memories of Brazil. Sitting in my living room with Chris Robinson, spinning the globe around. We had a little globe, spinning the globe around. Well, we gonna do a video at where we never been before. Spin that motherfucking globe around. Nigga say, Brazil. Nigga said, Brazil. That motherfucker put out a brochure, open it up and showed us what Brazil looked like. And they said, oh, we going there. Cara, esse diálogo só mostra como as coisas mais grandiosas nascem das ideias mais simples. É exatamente isso que eu ensino no Storytelling para YouTube. Como transformar qualquer ideia sua num vídeo extremamente hipnótico. Aliás, dos dias 15 a 30 de novembro, todos os meus cursos vão estar com 40% de desconto. É só usar o cupom DHBLACK40. E ainda tem uma novidade, a gente acabou de lançar um módulo bônus de edição de vídeo para iniciantes. Ou seja, o curso está cada vez mais robusto, então aproveita logo essa promoção, porque depois o valor vai aumentar. É só apontar a sua câmera para o QR Code na tela ou clicar no link do comentário fixado. Voltando para o vídeo. E chegando por aqui, o tio Snoop não perdeu tempo e foi logo conhecer as favelas. E muito bem assessorado, ele não escolheu qualquer favela para gravar o clipe. Ele escolheu a comunidade de Tavares Bastos. Localizada no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, ela é a única comunidade do Rio que não é dominada nem pelo tráfico e nem pela milícia. Isso devido a um pequeno motivo. Lá fica a sede do BOPE, só isso. Isso não só facilitou a gravação do clipe de Beautiful na comunidade, mas também de muitos filmes, como Tropa de Elite, de 2007, e até mesmo o Incrível Hulk, de 2008. No início do clipe, a gente vê esse garoto no alto do morro, observando a paisagem, quando o telefone toca e alguém pede para falar com o Snoop Dogg. Oi, fala comigo. Yo, let me talk to Snoop. O moleque sai correndo pelas vielas da favela para entregar o telefone, até que num certo momento ele passa por essa casa aqui, onde está escrito The Maze.
que é uma pousada / centro cultural da comunidade de Tavares Bastos, e que foi construída num formato de mosaico, literalmente uma obra de arte a céu aberto. E é um lugar tão bonito e com uma vista tão incrível que ele se tornou um dos cenários escolhidos pelo Snoop Dogg para a gravação do clipe de Beautiful. Aliás, é justamente no terraço do The Maze que ele aparece nessa cena aqui, recebendo o telefone enquanto tem o seu cabelo trançado por uma brasileira e lançando um belo de um karaokês na hora de atender. E aí? Yo, dog, we on the way to do the video. Preciso. Logo depois, a música começa e a gente vê o Snoop Dogg e o Pharrell Williams sentados na escadaria Celaron. Para quem não sabe, o Pharrell Williams é ninguém menos do que um dos maiores produtores de hip hop da história. A maioria aqui no Brasil deve conhecer ele mais pelos hits Happy e Get Lucky. Mas lá fora, ele é bem conhecido pelo trabalho dele de produção musical na dupla The Neptunes, que ele criou junto com o produtor Chad Hugo. E no caso de Beautiful, o The Neptunes não só produziu a canção, como também teve participação direta do Pharrell no icônico refrão da música. O curioso é que, apesar de ter sido icônico, o próprio Pharrell não gostou tanto da participação dele em Beautiful, como ele mesmo contou nessa entrevista aqui. And he really loved Beautiful. I didn't get Beautiful. I didn't get Beautiful mainly because I was on there singing flat as fuck. Just didn't hear it. O problema do Pharrell com Beautiful foi que ele achou a voz dele muito fina. Uma vez ele chegou até a dizer que ele tava suando igual o Mickey nessa música. Se liga só. Just think about frontin' or like Beautiful. I hear Mickey Mouse. Oh no. I need to listen back to that now. Beautiful. Oh, Pharrell, don't do that to us because we love those songs. You can't spoil them for us like that. Hey, kids. Ah, fala sério, Pharrell. O que seria de Beautiful sem teu refrão, cara? Sem aquele icônico oh. Esquece, mano. Pra mim ficou top. Mas o que muita gente não sabe é que, além do Pharrell e do Snoop Dogg, também tem uma terceira voz em Beautiful, que é a do cantor Charles Wilson, que é quem canta essas partes aqui, ó. I just want you to know that you are really special. O Charles Wilson é um cantor de R&B. Ele ficou mais famoso nos anos 80, junto com o grupo dele, The Gap Band. Quem já jogou GTA San Andreas vai lembrar desse clássico hit aqui deles. Voltando pro clipe de Beautiful, o Snoop Dogg e o Pharrell estão sentados na escadaria Celaron, que é mais uma obra de arte a céu aberto do Rio de Janeiro. Ela liga os bairros da Lapa e de Santa Teresa e foi decorada pelo artista plástico chileno Jorge Celaron, utilizando mais de 2.000 azulejos que ele mesmo pintou, trazidos de mais de 60 países diferentes. Além do clipe de Beautiful, essa escadaria já foi ponte de gravação para muitos clipes famosos, como o clássico Walk On do U2. E eu jurava que o Michael Jackson também tinha gravado alguma cena de clipe por lá também, mas eu pesquisei aqui e vi que era só o efeito Mandela criando memórias falsas na minha cabeça. Mas tem um fato interessante e até mesmo bem trágico sobre essa escadaria. A decoração dela ainda não estava finalizada na época da gravação do clipe de Beautiful. O próprio Celaron dizia que a escadaria só ficaria pronta no dia da sua morte, pois seria quando ele se tornaria a própria escadaria e desse modo se eternizaria. O mais bizarro é que isso realmente aconteceu. No dia 10 de janeiro de 2013, o corpo de Jorge Celaron foi encontrado carbonizado ao lado de uma lata de thinner num dos degraus da escadaria. Uma morte que até hoje segue sem explicação. Aliás, eu até achei esse vídeo aqui do Snoop Dogg conversando com o próprio Jorge Celaron durante as gravações de Beautiful. Se liga só. Long Beach, California. Long Beach. I had one tile of California, Ojai. Little city de artista, Ojai. Ojai? You know? Sí, it's in Northern California. Ojai. Sí. Bad boy. Shop. Good work, man. E enquanto anda pela escadaria, o tio Snoop se depara com uma moça estendendo uma toalha na janela. Ele convida ela para sair, ela aceita
e os dois passam uma boa parte do clipe juntos. Essa mulher é a modelo brasileira Michele Martins, que aliás era sempre escolhida para gravar clipes com artistas americanos aqui no Brasil. E eu sei disso porque o nosso parceiro Lencina, do canal Rap Hop, já fez um vídeo completo sobre ela. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Outra cena memorável do clipe é quando o tio Snoop sai com o Pharrell para dar um rolê na praia de Copacabana. Simplesmente a praia mais famosa do mundo. Mas o que eu achei mais maneiro foi como eles deram um jeito de trazer para a orla de Copacabana alguns carros lowriders, que são esses carros rebaixados que ficam levantando com a suspensão hidráulica, clássicos da cultura noventista do gueto californiano. Cara, é uma pena que na época eu só tinha 12 anos e ainda nem sabia quem era o Snoop Dogg. Mas eu fico só imaginando a sorte dessa galera, cara, que conseguiu aparecer na área durante a gravação desse clássico. Um dos cinegrafistas da equipe do Snoop Dogg até postou no YouTube esse making of de Beautiful. Nele, dá pra ver muito bem como que foi a recepção dos brasileiros. O vídeo é maneiro, a única coisa que estraga é o próprio cinegrafista, que é um baita de um otário e fica falando um monte de merda sobre o Brasil. Tipo que a gente é um bando de morto de fome e que a única coisa que presta aqui é o corpo das mulheres. It's poor as hell in Brazil. I mean, they so broke they can't even afford food stamps. But the women are the shit. Eu até tentei usar algumas cenas do making off pra fazer esse vídeo aqui, só que 90% do vídeo é ele mostrando mulheres de biquíni e falando abobrinha. Mas tem uns 10% de cenas legais que dá pra ver que, apesar do cinegrafista ser um otário, a relação do Snoop com os brasileiros, graças a Deus, foi bem diferente. O cara brincou com as crianças, deu autógrafos, tirou foto com os fãs, se jogou no meio da multidão e até virou mestre de bateria. Na época, o Snoop Dogg já era bem famoso por aqui, principalmente por causa do hit The Next Episode, de 1999. Quanto aos brasileiros, a recepção foi com aquela calorosidade que só a gente tem. Rio de Janeiro! Mano, olha a vibe desses fãs, cara. Nem conheço vocês, mas muito obrigado por representar o nosso amor pelo tio Snoop. Depois de Copacabana, o próximo lugar que o Snoop Dogg foi se aventurar foi o Parque Lage, um patrimônio artístico e cultural do Rio de Janeiro que fica aos pés do Corcovado e tem uma vista privilegiada para o Cristo Redentor. Dentro dele tem esse palacete histórico que fica aberto à visitação. Inclusive, já foi cenário para o clipe de Don't Lie, do The Black Eyed Peas, e para a gravação do filme Os Mercenários, de 2010. Dentro do Parque Lage, o Snoop convocou o pessoal da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio para fazer uma participação especial e fechar o clipe com chave de ouro. Sabe, durante a pesquisa para esse roteiro, eu ouvi muita gente reclamando que esse clipe reduz o Brasil a samba, futebol, praia e mulher. A galera diz que o clipe não mostra o Brasil como ele realmente é. Mas cara, pelo amor de Deus, né? Quem tem que mostrar o Brasil como ele realmente é são os brasileiros e não os gringos. O gringo vai mostrar o que ele conhece. Isso já tá de bom tamanho. Porque, como a gente viu, o tio Snoop não só respeita o nosso povo e a nossa cultura, como também ama o Brasil. E já demonstrou isso diversas vezes ao longo dos anos. Cara, o fato dele ter vindo pra cá gravar o clipe de Beautiful não só mudou completamente a visão dele sobre o país, mas também sobre o conteúdo das músicas dele em geral. Grande parte disso por influência do próprio Pharrell, como disse o Snoop Dogg numa entrevista para Billboard em 2025. Beautiful é linda, tem um belo significado. O Brasil é maravilhoso e a experiência foi incrível. Pharrell me levou para um lado da música que eu nunca tinha me aproximado, porque no rap de onde eu vim, o natural é ser desrespeitoso com as mulheres. Ele me ensinou a ser respeitoso com as mulheres nessa música. Isso me trouxe uma versão diferente de mim. Essa música é mais do que um clipe com mulheres bonitas. Ela me deu uma chance de fazer música onde exalto aquilo que amo, ao invés de depreciar aquilo que amo. My first verse probably was gonna be, bitch, let me tell... No, hold on, stop. It can't be. It's gotta be about a beautiful woman. Oh, okay. I know you're gonna lose it. This no Snoop shit. Come on, baby boo, you got to get into it. Yeah, like that. Bom. Essa mudança de estilo do Snoop
foi a melhor coisa que ele fez. As palavras têm poder e, infelizmente, ele só descobriu isso da pior maneira possível, porque exatamente 10 anos antes de Beautiful, o Snoop Dogg não era esse tiozão tranquilo e maneiro que a gente conhece hoje. Muito pelo contrário, ele era um gangsta inconsequente que escrevia músicas sobre ser acusado de assassinato, até que a vida imitou a arte e ele realmente se envolveu num caso de homicídio na vida real, quase acabando na prisão perpétua. Eu já contei toda essa história nesse documentário que está aparecendo aí em cima. E se você quer que eu te ensine a fazer vídeos como esse que você acabou de assistir, tendo a oportunidade de ganhar em dólar e viver do YouTube, é só conferir minha aula gratuita que eu tô deixando aqui do lado. O amor,